Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos estudando o capítulo Micro-organismos na indústria. Então agora, a partir de tudo que nós vimos até o momento, nós vamos estudar e praticar um pouco na nossa sessão Mão na Massa. Antes, nós vamos com a lupa na mão. Quais produtos do seu dia a dia foram fabricados com a participação de bactérias, fungos e algas? O que você usa no seu dia a dia que teve a participação desses micro-organismos? Você toma iogurte? Toma sorvete? Usa um creminho para passar no corpo? Olha aí quantos exemplos. Um medicamento que você esteja tomando no momento? Para saber, observe durante uma semana os produtos que você come e usa e verifique se foram utilizados micro-organismos na fabricação deles. Anote no seu caderno os dias da semana em que você utilizou e consumiu esses produtos e os micro-organismos envolvidos, como por exemplo o que eu falei. Segunda-feira, por exemplo, sorvete na sobremesa. Então você vai colocar segunda-feira, sorvete, algas, ok? Aí, todos os dias após o banho, coloca lá, segunda, terça, após o banho, creme hidratante. Algas também, se for o caso, ok? E assim sucessivamente, beleza? Então, na seção Mão na Massa. Opa, passei aqui, eu quero só aumentar. Assinale com X a alternativa que contém somente produtos fabricados com a participação de micro-organismos. Então veja lá, café, gasolina, penicilina e vinagre? Não. Pão, etanol, vacina e refrigerante? Também não. Iogurte, etanol, vacina e sorvete? Sim! Então aqui nós sabemos que está correto. Será que a última também tá? Queijo, gasolina, penicilina e biogás? Não. Então, como era só uma alternativa, nós vamos marcar a terceira opção. Iogurte, etanol, vacina e sorvete. Exercício 2. Escreva o nome dos micro-organismos, vírus, bactérias, fungo ou protozoário utilizados na fabricação dos produtos que constam na alternativa que você assinalou na atividade anterior. Então, na atividade anterior, nós assinalamos a terceira opção. Qual que é um micro-organismo na produção do iogurte, por exemplo? Então, vamos anotar aqui, ó. Iogurte. O que é utilizado aqui na produção do iogurte são as bactérias. Então, vamos anotar aqui. Bactérias. Segunda opção. Etanol. Lembra da questão da formação, da fermentação? São utilizados os fungos. Então, etanol. Fungos. Outra opção, vacina, que nós vimos recentemente a questão das vacinas, são utilizados o quê? Bactérias e vírus. Vacinas. Bactérias. Opa. E vírus. E por fim, o sorvete. Que nesta aula mesmo eu dei o exemplo. Qual é o micro-organismo utilizado? Algas. Podem ser utilizadas as algas. Então, os micro-organismos que comumente nós consumimos, bactérias na produção de iogurte, fungos
na produção do etanol para fazer carros e automóveis se locomoverem. Nas vacinas, utiliza-se bactérias e vírus. E no sorvete, pode-se usar as algas. Número 3. Cite outros 2 exemplos de produtos fabricados com o uso de micro-organismos. Um produto fabricado com bactérias e outro produto fabricado com fungos. Em seguida, explique como esses micro-organismos participam do processo de fabricação dos produtos que você citou. Então agora você vai pesquisar aí nas nossas aulas, no seu livro e vai escrever aqui. Nós temos um exemplo bem grande no nosso livro que foi o pão. O que é utilizado na produção do pão? Os fungos. Lembra na fermentação, o processo do gás carbônico que faz com que o pão cresça, fique fofinho. Então agora é com você. Faça essa pesquisa e responda a questão 3. Combinado? Então agora iniciaremos um outro capítulo do nosso livro, a relação dos micro-organismos e a saúde. Olha essa imagem aqui. O que parece? Uma criança com um adulto e o adulto está com o que na mão? Termômetro. O termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura do corpo, verificar se estamos com febre ou não. E o que será esses micro-organismos que estão aqui em volta? Vírus, bactérias, protozoários, não é? Neste capítulo, você vai estudar algumas doenças causadas por micro-organismos, como bactérias, protozoários e vírus. Nós vimos até então a utilização desses micro-organismos a favor da humanidade, desde produção de alimentos, cosméticos, produtos para o nosso dia a dia. E o mal que esses micro-organismos podem nos causar, causando doenças. Vamos estudar agora. Na seção Conversa Vai, observe aqui. Observe a imagem de abertura. O que está sendo retratado nela? Aparentemente uma criança que está tossindo, está doente, ela parece que está com frio, toda coberta, né? Quando estamos com febre, acontece muito essa sensação no nosso corpo, de frio, muito frio. Você sabe o que é febre? Por que será que acontece a febre? A febre é o quê? Quando a temperatura do nosso corpo sobe. E por que ela sobe? O que isso está indicando? Uma infecção? Provavelmente. Em quais situações as pessoas ficam com febre? Ah, professora, eu já fiquei com febre quando eu tive gripe. Exatamente, isso pode acontecer também. A febre é uma consequência, um estado que a pessoa fica quando está gripada. Você já teve febre? Qual foi a maior temperatura que o seu corpo atingiu quando você teve febre? Você sabe? Se você não sabe, pergunte por um adulto que faça parte do seu dia a dia e se informe sobre isso. Que tal você medir a sua febre agora? Uma sugestão, só para você ter uma ideia da temperatura normal do nosso corpo. Ela pode ficar lá entre 35,9, 36. Antigamente, quando a pessoa tinha 37 graus, já se considerava uma febre. Hoje em dia, fala que está começando um estágio febril, mas não necessariamente já é uma febre que precisa tomar medicamento. Isso já é um sinal de alerta. Observa, tá com 37, daqui a pouco eu vou medir para ver se ela subiu ou se voltou a minha temperatura normal. A minha agitação, meu gasto de energia, se eu estou num ambiente muito quente, tudo isso pode influenciar também. Vocês sabiam disso? Pois é, então agora, antes de iniciarmos os nossos estudos, você vai aí verificar em que situações, por exemplo, uma pessoa pode estar com febre e o que significa a febre no corpo humano. Ok, pessoal? E aí nós vamos ficando por aqui e após essa sua pesquisa, nós iniciaremos os estudos sobre esse assunto. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!